Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão alegres? Então abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43, a partir do verso de número 14. Isaías 43, a partir do verso de número 14. Eu gostaria de falar-lhes nesta manhã, subordinado a um tema que me veio ao coração. E o tema é: farei uma coisa nova. Farei uma coisa nova. Verso 14 em diante, quantos acharam? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso, eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Eu queria que você repetisse só o verso 10, só a primeira parte. Eis que faço uma coisa nova. No 3, 1, 2, 3. Eis que faço uma coisa nova. Mas diga com mais graça, com mais entusiasmo. 1, 2, 3. Feche seus olhos. Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nos é dado mais uma manhã, mais um dia, mais uma oportunidade para fazermos menção das Sagradas Escrituras. Peço-te graça, iluminação, que o teu Espírito possa nos conduzir em tudo e que esta palavra ela possa inflamar o coração da tua igreja. É assim que nós oramos e te agradecemos, e você diz amém. Queridos, dos livros do Antigo Testamento, de fato, o livro de Isaías é um dos que mais inflamam o meu coração. O profeta Isaías foi alguém que exercera o seu ministério durante os reinados de Uzias, Acás, Jotão, Ezequias, e conforme a tradição judaica, ele foi morto, cerrado ao meio, pelo ímpio Manassés. Ele exerce o seu ofício profético por pelo menos 60 anos, a partir do ano 740 a.C. Ele é conhecido como um dos mais pujantes profetas messiânicos do Antigo Testamento. Você vai encontrar profecias extremamente diretivas, objetivas e abrangentes também sobre a vida e ministério de Jesus Cristo. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, parece que é um protótipo da própria Bíblia, 66 livros. E os comentaristas dividem em 3 partes, em 3 momentos. Os primeiros 35 capítulos, eles são capítulos quase que inteiramente proféticos e messiânicos, do 1 até o 35. Nesse período, quem reinava era a Assíria. Os capítulos 36 ao 39, nós temos o período que diz respeito ao reinado de Ezequias. E os últimos capítulos, do 40 ao 46, são textos que estão atrelados a aspectos também escatológicos e aspectos relacionados ao sofrimento do Messias. O capítulo 46, 43, ele é muito importante porque ele registra promessas feitas para a nação de Israel, tendo como pano de fundo o cativeiro babilônico. Todos nós sabemos que quando a Babilônia ascendeu ao domínio mundial, ela subjugou Israel,
mais precisamente o reino do sul, causando-lhes dores, angústias e aflições terríveis e incomparáveis em toda a história. Quando você observa essa porção que escolhemos, Deus faz algumas promessas para aquela nação. Quais são as promessas? Observe que o verso de número 14 começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, eu enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, e os caldeus nos navios com que se vangloriavam. A primeira coisa que nós observamos no texto é que ele inicia-se apresentando Deus e como Deus amava aquela nação. Aquele povo estava na iminência de serem levados para o cativeiro, perder casa, perder pátria, perder família, perder o status que eles desfrutavam, mas mesmo assim Deus está dizendo: olha, eu amo vocês. O meu amor, ele é manifesto mesmo nos piores momentos da vida de vocês. Parece-nos que, quando falamos do amor de Deus, nos é estranho comparar ou colocar lado a lado o amor de Deus com momentos difíceis, o amor de Deus com circunstâncias adversas, o amor de Deus com crise, com dor, com angústia, com aflição. Mas biblicamente falando é exatamente o oposto. São nas piores crises da nossa vida, nos piores momentos da nossa história, que nós vislumbramos e somos alvo do amor de Deus. Afinal de contas, ele só disciplina aquele que ele ama. Afinal de contas, a disciplina, a dor, a angústia e o sofrimento, longe de serem contrastantes com o amor de Deus, muitas vezes é a prova desse amor. É ele dizendo: eu só te disciplino porque eu não abro mão de você. Eu só permito a dor e a crise porque eu quero mais relacionamento. Eu só permito que as circunstâncias adversas surjam porque eu quero que você esteja mais próximo de mim. A disciplina não te afasta do meu amor. Parece que isso aqui já foi dito também, ou pelo menos seria dito a posteriori por Paulo. Lá em Romanos 8,35 diz Paulo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, essa não separa, a angústia tampouco, a perseguição fica corada, a fome perde a graça, a nudez não chega nem perto, perigo e espada, nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por mais difíceis que sejam estas circunstâncias, elas vêm exatamente em decorrência do amor de Deus. E ele está dizendo: olha, essa crise que se instaurará contra o meu povo, ela não é permanente, ela não vai durar a vida toda. Haverá um tempo em que eu os visitarei, libertarei, estenderei as minhas mãos. E tem uma coisa: quando eu resolvo estender as mãos para libertar, não existe ninguém que possa obstacular o meu agir. Se você observar Isaías 43, verso 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não existe nada nos céus, na terra, que possa impedir, obstacular, dificultar, atrapalhar, levantar muralhas, quando esse Deus resolve agir e libertar o seu povo. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é essa palavra: pastor, eu estou enfrentando os piores momentos da minha vida, são dores, angústias atrozes, dificuldades deveras, mas Deus está dizendo para você: eu te amo mesmo no meio dessa dor. Eu vou dizer para você de novo: Deus está dizendo para pessoas aqui: o meu amor é evidenciado nas piores crises. E tem mais: essa crise, ela tem um tempo determinado. Eu vou visitar, eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou ao teu encontro. Se eu fosse você, eu já estava de mão levantada recebendo essa palavra. Deus está dizendo: há um dia marcado e essa crise vai passar, porque eu sou Deus que te visito. E se você recebe essa palavra, dê o melhor glória a Deus que você tem. Se você observar, Deus havia dito ao profeta Abacuque, que é um profeta também desse mesmo período, que ele haveria de visitar aqueles que eram os inimigos da nação.
Os caldeus viriam contra Israel, causaria danos, angústias, levaria esse povo para o cativeiro, mas Deus estava dizendo: olha, um dia eu também vou visitar a Babilônia, um dia eu também libertarei vocês, um dia eu também irei ter com a própria Babilônia. Essa era a palavra de Deus para aquele povo. Uma outra coisa que eu quero destacar nesse texto é que nós temos no verso de número 15 a identificação do libertador. Esse que se propõe a libertar o povo não é qualquer um, é alguém que demonstra-se, apresenta-se e dá-nos algumas características dele mesmo. Verso de número 15 diz: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Deus se apresenta para aquele povo de maneira tríplice, dizendo: eu sou santo, eu sou o Criador e eu sou o rei. Se você observar na história de Israel, houve um momento em que eles rejeitaram o reinado de Deus. A Bíblia diz que nos dias de Samuel, aquele povo quis parecer-se com as nações circunvizinhas, e eles mesmos que desejaram um rei, assim como as outras nações. Samuel entristeceu-se, foi a Deus, e Deus disse: descansa, Samuel, porque eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim mesmo. Mas perceba, irmãos, que mesmo dentro desse contexto, o povo rejeitando a Deus, sendo infiel a Deus, indiferente a Deus, agora, no momento da crise, Deus está dizendo: eu que estou falando com vocês, eu continuo sendo o rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa, Deus está mostrando que de maneira graciosa, Ele ainda continua reinando sobre o seu povo. Entenda que isso não é um problema só de Israel, esse também é um problema nosso. Quantas vezes erramos, falhamos, quantas vezes levantamos o nosso calcanhar contra o reinado de Deus, quantas vezes nos insurgimos contra a autoridade dele mesmos, prometemos que seremos fiéis e falhamos, fracassamos, erramos, mas o apóstolo Paulo diz que ainda que sejamos infiel, ele contudo permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele estava dizendo para aquele povo: vocês me rejeitaram, mas eu continuo sendo o rei de Israel. A Israel enfrentaria um momento terrível, eles perderiam seu monarca, eles perderiam seu rei, o rei de Judá seria levado para o cativeiro, mas Deus está dizendo: quando faltar liderança aí embaixo, olha para cima, eu continuo assentado no trono e governando sobre todas as coisas. Foi a mesma coisa que aconteceu no capítulo 6, quando Isaías entrou no templo, ele viu um trono, e ele não só viu o trono, ele viu alguém acima do trono, assentado no trono, e quem está no trono governa, manda, determina, decreta, delibera, coordena, guia todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu ainda continuo sendo rei sobre a sua vida. Levante a tua mão e receba essa palavra nesta manhã. Deus está dizendo: eu não perdi o controle sobre a tua história, eu não perdi o controle sobre a sua vida, eu não perdi o controle sobre o teu ministério, eu não perdi o controle sobre a tua família, eu continuo reinando sobre ti. Dê um glória a Deus se você crê nisso. Deus diz mais, que aquilo que ele estava para fazer encontrava parâmetro na história desse mesmo povo. Confira o verso 16 e 17. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio e se apagaram. Talvez esses dados aqui lhes pareçam familiar. Deus está relembrando o grande livramento na saída do Egito. Êxodo 14. Após mais de 400 anos preso, exilado, ou melhor, escravizado no Egito, Deus visitou aquele povo. Lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus vai ao encontro de Moisés lá no deserto e diz: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para livrar eles. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro do faraó e através de 10 pragas, com mão forte, Deus consegue tirar a nação. Capítulo 14, eles se defrontam com o Mar Vermelho, faraó e seu exército vêm atrás, uma situação literalmente um beco sem saída.
não tinha escapatória, não tinha como fugir, não tinha como sair daquela circunstância. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Continua marchando. Eu não mandei ninguém parar, eu não mandei ninguém deter-se, eu não mandei ninguém levantar tenda. Continua marchando, porque eu sou o Deus que livro vocês. A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu e eles passaram a pés enxutos. Faraó veio atrás com o coração endurecido, disse: vamos pegar os hebreus. No caminho, após todo o povo atravessar o mar, Deus disse: estenda o cajado que eu vou fechar mais uma vez. E Deus fechou as águas, e todos os egípcios morreram ali, seus cavalos e seus cavaleiros. Deus está dizendo para esse povo mais uma vez: entendam que há um parâmetro na história de vocês. Eu já livrei vocês uma vez, eu já tirei vocês do exílio uma vez, eu já dei livramento através do mar vermelho uma vez, eu já estive na história de vocês e manifestei a minha mão e o meu poder uma vez. Então quem está falando com vocês é alguém que já fez na história de vocês. Os verbos hebraicos usados aqui, preparou, fez sair, eles estão conjugados no presente, que indica que Deus ainda faz. Diga isso comigo: meu Deus fez e ainda faz. Deus queria que eles relembrassem isso. Deus promete que mais uma vez eles iriam enfrentar um êxodo, uma saída. Eles iriam para a Babilônia 70 anos, mas eles não iriam morrer na Babilônia. O próprio Deus já havia dito em Isaías 45, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus havia dito: assim diz o Senhor para o seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ao historiador chamado Heródoto, que ele disse que a Babilônia era uma cidade fortificada com 100 portas de bronze e ferrolhos de ferro. Aí Deus está dizendo: eu sou o Deus que antes de Ciro nascer, eu já asseguro uma escapatória para o meu povo. Eu já preparei o livramento antes da crise chegar. Eu já preparei um remedor antes da circunstância adversa chegar. Olha o que Deus está dizendo para você aqui: eu sou o Deus que já fiz na tua vida, eu sou o Deus que já operei na tua história, eu sou o Deus que já fiz no passado. Você tem parâmetro, você tem referencial, você tem história. Então te prepara para viver de novo os grandes feitos de Deus na sua vida. Se você recebe essa palavra, levante a mão, abra a sua boca e dê o melhor glória a Deus que você puder. Verso 18 e verso 19 mostra-nos como eles estavam agindo de maneira inadequada em um contexto de exílio, e que comumente nós também agimos. Perceba, o verso 18 e o verso 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Qual é o problema que nós encontramos aqui? É que eles estavam olhando para o passado de maneira saudosista. Aqui é que está o problema. É errado você relembrar o passado? Claro que não. É errado você relembrar as experiências pretéritas? É claro que não. Ao contrário, isso é até bom para a nossa vida. O nosso passado, ele pode servir de coveiro ou talvez de guia. Depende de como nós nos posicionamos diante dele. Por exemplo, você observa Davi lá em 1 Samuel 17:34, que quando ele chega diante de Saul, após se disponibilizar para lutar contra Golias, a Bíblia diz que Saul olhou para a aparência, para a fisionomia, para o estereótipo e disse: você é menino, você é pequeno, você não tem preparo, capacidade. Golias é forte, Golias é grande, Golias é guerreiro. Aí Davi disse: é porque você não conhece as minhas histórias no secreto com Deus. Um dia eu estava no deserto, veio um leão, veio um urso, arrebatou uma ovelha, eu fui lá, eu agarrei o leão pela juba, eu peguei aquele urso e derrubei. E tem mais, rei: o Deus que me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar agora. Quando você olha para a Bíblia, Jeremias 3:21, Jeremias está olhando para Jerusalém destruída, e Jeremias poderia ficar preso de maneira saudosista ao passado. Ele disse: não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso olhar para o passado não com saudosismo, mas olhar para o passado e usá-lo como um guia, e entender que o Deus que fez lá, ele faz hoje.
A Bíblia diz no Salmo 121, verso 1 e 2: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, relembrando o passado, que fez os céus e fez a terra. Ele fez isso tudo, então ele pode fazer agora. Mas qual era o problema dos judeus? É que eles estavam olhando para o passado e estavam ficando lá, presos no passado. Saudosismo absurdo, que de alguma maneira exaure as nossas forças no presente, incapacita-nos de enfrentar os desafios que nos são propostos. Esse é o problema. É olhar para trás e dizer como era bom aqueles dias, como era maravilhoso quando Deus fazia isso, como era maravilhoso quando Deus operava dessa maneira. Se você observar Salmo 137, eles se assentam junto aos rios da Babilônia, penduram a harpa no salgueiro e começam a chorar, e diz: como é que a gente pode adorar se não estamos em Jerusalém? Bom era quando estávamos em Jerusalém, bom é quando estávamos em Jerusalém, no templo, adorando a Deus. E Deus está dizendo: esse é o erro de vocês, vocês estão presos lá, vocês estão limitados lá, vocês estão olhando, estão ficando lá. Não haja dessa maneira. Olhe para o passado e use como um guia. Como assim, pastor? Fácil. Olhe lá para trás e diga: o Deus que livrou Israel, Ele me livra hoje. O Deus que cuidou de Israel, Ele cuida de mim hoje. O Deus que sustentou Israel, Ele é o Deus que continua operando hoje. Você não serve a um Deus estático, paralisado, limitado, pequeno, diminuto, frágil. Você serve a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você recebe essa palavra, levante a mão e adore a Deus nesta manhã, porque Ele está dizendo para a pessoa: eu não parei de agir na sua vida. Olha um povo que está parado junto aos rios, olhando para o passado e dizendo: que saudade de Jerusalém. Existem pessoas que estão com a vida parada exatamente pelas mesmas razões. Como era bom no dia que nós éramos mais frutíferos, as primeiras experiências, as grandes manifestações, a igreja antigamente. Como era bom quando nós víamos Deus operar milagres. Deus não entrou de férias, não foi dado baixa na carteira dele. Ele continua fazendo hoje. Que esse passado te sirva como uma mola propulsora que te impulsiona, que te conduz como um combustível. Você olha para lá e diz: se Deus fez lá atrás, Deus pode operar hoje. Se Deus já livrou você lá atrás, olha quantas pessoas aqui que, se nós abríssemos oportunidade, teríamos testemunhos aqui a sobejar de livramento, de cuidado, de proteção. Teríamos testemunho de agir de Deus no passado. Quantas vezes você já parou e pensou: meu Deus, eu não deveria nem estar aqui. Quantas situações foram preparadas para te matar, para te destruir, quantas armadilhas, mas aí veio Deus, livrou, guardou, protegeu, estendeu as mãos dele. Esse mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele ainda continua agindo hoje. Pega na mão do teu irmão e diga isso para ele: meu irmão, não fica parado se lamentando pelo passado. Deus ainda é Deus, Deus ainda é Deus, Deus ainda opera. O que nós precisamos mudar, redirecionar o foco e a nossa posição diante das realidades pretéritas da nossa vida. Eles estavam tão paralisados com saudosismo que eles não estavam vendo o que diz o verso 19, quando diz assim: olha, a luz está surgindo, a luz está raiando, a luz está aparecendo. Eles estavam tão presos que não viam, não percebiam, viam-se como que dentro de um quarto escuro, mas não conseguiam ver que tem uma luz que está raiando lá no fundo. E Deus está dizendo para pessoas: isso, redirecione o seu foco, redirecione o seu olhar.
Tu não estás vendo saída, tu não estás vendo escapatória, tu pensas que vai morrer, que vai sucumbir, que vai se acabar. E Deus está dizendo: levante a cabeça, porque eu sou o mesmo Deus. Tem uma luz que está raiando, existe uma saída, existe uma porta, existe um escape. Oh meu irmão, eu sinto Deus nisso aqui. Deus está dizendo para pessoas que entraram por essas portas, cabisbaixo, querendo parar, desistir, retroceder. Você bateu no peito e disse: Deus, eu não consigo, vou morrer, vou me acabar. E Deus está dizendo: levante-se, perceba, a luz já está raiando. Isso não é ponto final na tua história, isso não é fundo do poço na tua história. Eu sou o mesmo Deus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra e sinta alegria para adorar a Deus nessa manhã. Eu queria que você levantasse as duas mãos, abrisse a sua boca e por 10 segundos fizesse barulho de adoração a Deus. Vamos encher essa casa de adoração a Ele. Vamos encher essa casa de adoração a Deus, porque enquanto você adora, você reconhece: Deus, eu estou vendo a tua mão agindo. Alamandaia sorebe canta labás. Ere mandaia serebe canta labás. Ere mandaia sorebe calabás. O Espírito de Deus está visitando a tua alma nesta manhã. Deus está levantando a cabeça de pessoas aqui que entraram se arrastando. Deus está visitando a alma de pessoas aqui que pensavam que iria se acabar. Deus está dizendo: te prepara, eu sou o mesmo Deus. Duas coisas que Deus prometeu para aquele povo. Perceba o verso de número 19. Vocês não estão percebendo. Vocês não estão notando. Eu me lembrei, sabe de quem? De Agar, andando errante no deserto com uma fonte perto dela, mas não conseguia ver. Deus promete para esse povo: eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar caminho no deserto. Deserto é lugar de desorientação. No deserto, sem uma bússola, é lugar de andar sem norte, sem foco, sem visão. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei como me porto. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar caminho no deserto. Onde não existe caminho claro na sua frente, eu vou colocar caminho, eu vou criar um caminho. Se você observar, a conjugação do verbo é porei. Deus está dizendo: quem vai fazer isso sou eu. Quem vai fazer isso sou eu. Eu acredito que você lembra da história de Israel, quando eles caminharam durante 40 anos pelo deserto. Não faltou nuvem durante o dia, nem tampouco coluna de fogo à noite. Eles eram guiados, conduzidos. Quem anda com Deus não está perdido. Quem anda com Deus não precisa de bússola. Quem anda com Deus não precisa de GPS. Quem anda com Deus anda orientado. Quem anda com Deus não se perde no deserto. Quem anda com Deus no meio das piores circunstâncias da vida, ele tem direção, ele tem diretriz, ele tem norte, ele tem alvo. Quem conduz a tua vida não são as circunstâncias aleatórias dos nossos dias. Quem conduz a tua vida não é o acaso. Quem conduz a tua vida é Deus. E Ele está dizendo para pessoas aqui: eu vou colocar caminho no meio desse deserto. Você está olhando e está dizendo: meu Deus, eu estou desorientado, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei como agir, eu não sei como me portar. E Deus está dizendo: te prepara, eu porei caminho nesse deserto. Levante a tua mão e adore a Deus nessa noite, nessa manhã, porque é uma manhã de Deus trabalhar na tua alma. E está dizendo: eu vou te dar diretriz, eu vou te dar direção, eu vou te dar norte, eu vou apontar caminho, porque eu sou o teu Deus. Diga comigo assim: quem espera em Deus tem direção, não anda desorientado. Diga assim: quem espera em Deus tem provisão, não morre no deserto. Olha o que diz a Bíblia: eu porei caminho no deserto e rios no ermo.
Deserto é lugar de você morrer de sede. Mas Deus estava dizendo: haverá rios que trará refrigério para vocês. Haverá cuidado providencial de Deus. Aquele povo 40 anos no deserto, a Bíblia diz que a água saía da rocha. A Bíblia diz que quando a água era amarga lá em Mara, Deus trazia, mudava a essência e trazia vida para aquela água. Aquele povo nunca morreu de fome, porque Deus mandava maná, mandava codornizes. Aquele povo nunca ficou nu, porque as roupas cresciam no corpo, sandália nos pés. Aquele povo nunca foi massacrado pelos seus inimigos, porque Deus disse: eu vou no meio de vocês e te darei livramento. Olha o que Deus está dizendo para pessoas aqui: nesse deserto não vai faltar direção, e nesse deserto não vai faltar provisão da minha parte. Você não entendeu. Se fosse você, eu já estava adorando a Deus nessa manhã. Porque Ele está dizendo para pessoas aqui: eu estou te dando direção e provisão. Eu sou o Deus que cuido de você. Eu sou o Deus que chego com a providência, chego com cuidado, abro a porta que está fechada, multiplico, traga à existência aquilo que não existe. Então, se você acredita nisso, adore o Senhor. Davi foi alguém que disse: olha, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi, Rubinho, um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus Cristo disse a mesma coisa em Mateus 6,33: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele está dizendo: é deserto, mas não vai morrer no deserto, não vai se acabar no deserto, não vai sucumbir no deserto. Eu sou Deus que cuido de você. E se você recebe essa palavra, levante a mão, abre a tua boca e dá o melhor glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você pode, adore ao Senhor nessa manhã. Para encerrar, porque Deus faria tudo isso? Verso 20 e 21. Os animais no campo me honrarão, os chacais, os avestruzes. Eu vou porei água no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu eleito, meu escolhido. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. Porque crente passa pelo deserto, mas ele não passa como um bastardo. Ele não passa como um filho da ira. Ele não passa como um cão sem dono. Ele passa pelo deserto, mas passa como eleito. Ele passa como alguém que está aliançado. Satanás quis colocar essa dúvida na mente de Jesus, ao dizer para ele, depois de 40 dias no deserto, disse: transforme pedras em pães. Satanás não está duvidando da filiação de Jesus. Ele sabe que Jesus é Deus. A melhor maneira de traduzir aquele "se tu és" é "já que és". Satanás sabe que Jesus é filho, mas ele está dizendo: já que és filho de Deus, transforma pedra em pão. Porque filho de Deus não passa provação, filho de Deus não passa deserto, filho de Deus não passa prova. Quem disse isso não foi Deus, foi Satanás. Porque Deus, Ele diz: você passa e passa debaixo do meu amor. Você passa e passa como eleito. Você passa e passa como escolhido. Pastor, eu estou sofrendo, mas está sofrendo como um filho. Pastor, eu estou chorando, mas está chorando como eleito de Deus. O que quer dizer isso? Você tem aliança, você tem pacto. Existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que não te abandona, existe um Deus que está contigo, que está ao teu lado, que te fortalece, que te levanta, que te coloca de pé, que te sustenta. Você pode passar por tudo isso, mas passa com Ele. Jesus Cristo foi Ele que disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que eu iria vencer, e eu não preciso nem saber se eu vencerei. Eu só preciso saber que Ele venceu. Se Ele venceu, eu me coloco debaixo desse guarda-chuva da graça e digo: Senhor, pela tua vitória, eu continuo avançando, eu continuo avançando, eu continuo avançando, eu continuo avançando, eu continuo. Verso 21 ele diz: a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Assim como Deus foi glorificado no Êxodo, semelhantemente seria glorificado no segundo Êxodo. Tudo isso para a minha glória, diz o Senhor, para o meu louvor, para a minha adoração. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos deu forma, foi Ele que trouxe a existência. Se Ele fez tudo isso, Ele cuida de mim e de você. Fica de pé, por favor.
Segura na mão do teu irmão que está do teu lado. O Ministério Louvor pode vir para cá. Eu queria que você aproveitasse esse momento para orar ao Senhor. Fale com Deus. Abra o seu coração diante dele. Apresente a Deus as suas angústias e aflições. E seja visitado por essa graça do Senhor nessa manhã. Relembre os feitos de Deus na sua vida, mas não fique lá. Entenda que o Deus que já cuidou de você lá no início da sua caminhada, Ele continua cuidando hoje. Olhe para o seu derredor. Você que tem causas das quais você não sabe o que fazer. Existem momentos da nossa vida que surgem demandas que nós literalmente olhamos e dizemos: Deus, eu não posso confiar na minha habilidade, na minha aptidão, no meu estudo, na minha formação, na minha capacidade. Tudo isso, Senhor, é refúgio. Foge da minha capacidade. Se esvai entre os meus dedos como se fosse água. E Deus está dizendo para pessoas aqui: eu vou te dar direção. Eu vou te dar norte, eu vou apontar caminho. Você não está perdido, você não está sem ninguém, eu sou o Deus que cuido de você. Prepare-se para ver caminho no deserto e rios no ermo. Prepare-se para desfrutar da provisão e do cuidado de Deus em todos os momentos da sua vida. Então comece a orar, comece a falar com Deus nesse momento. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração e comece a dizer: Deus, obrigado pelo teu cuidado. Agradeça pelo amor de Deus sobre a sua vida, que é derramado sobre nós. Agradeça porque Ele está dizendo para você: nada vai te separar do meu amor, eu continuo te amando. Oh Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus eu quero clamar nessa manhã, Senhor. Estende as tuas mãos de Deus sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Vai visitando as mentes e os corações que aqui estão. Vai quebrando todas as cadeias e grilhões, Senhor. Que haja um fluir da tua graça e do teu Espírito. Levante a mão dessa pessoa o mais alto que você puder. Abra a sua boca e comece a glorificar o seu Deus nessa manhã. Abra os seus lábios, comece a adorar, comece a engrandecer, comece a magnificar, começa a reverenciar, começa a dizer: Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom saber que eu sou filho, como é bom saber que eu sou eleito, como é bom saber que eu sou escolhido, como é bom, Senhor, passar por tudo isso, mas saber que o Senhor está ao meu lado. Louva. Você vive maus momentos. Oh! Oh! É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Diga! Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena os poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado pra você e reinar com Ele. faça desse hino a sua oração nessa manhã. Bem forte lá no Egito. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel. Saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse. Agora eu quero ver bem forte. Levante as mãos e diz: adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. diga: Elohim, El Shaddai.
esse refrão. Elohim Shaddai, a igreja. Aleluia. Bem forte, um lindo coral para ele. Oh. Oh. Mais uma vez, bem forte, enche o peito. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Todos juntos, bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Elohim El Shaddai. Elohim Shaddai Adonai, adore o nome dele. Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Glória. Glória. Aleluia. Queridos, quando Deus cumpriu essas promessas, eles voltaram para Jerusalém cantando o Salmo 126 e dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Saia por essas portas preparado para você dizer as mesmas palavras, ipsis literis.